Bora lá, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui, tá? Hoje eu acabei fazendo um trade no índice e um trade no dólar, um trade no índice que eu acabei saindo no 0 a 0 e um trade no dólar que eu acabei pegando aí mais ou menos 24 pontos na minha operação, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui primeiramente pelo dólar, depois a gente passa pro índice. O mercado abre aqui em gap de baixa, né? Um gap de baixa já mostrando uma intenção vendedora no começo da manhã pra gente, gap esse de mais ou menos 14,5 pontos. Logo no começo aqui do pregão, o mercado vem fechar esse gap, deixa um padrãozinho aqui de 1, 2, 3 de venda, olha só, 1, 2, 3 de venda, e o mercado volta aqui para perder esse fundo, né? Chegando na região desse fundo, pessoal, o que a gente percebe? Um candle com muita defesa compradora, né? Evitando a perca desse fundo já de forma imediata e a ativação do espelhamento aqui em A, né? O espelhamento de baixa. Então, os compradores defendem aqui essa região de abertura e de mínima do dia, o mercado volta para corrigir, e aqui a gente começa a ter um cenário um pouco mais favorável, né, e mais claro para a gente para pegar uma venda. Por quê? Topos menores, fundos também menores. Então aqui por price action a gente já tinha uma estrutura descendente, tá? No intraday, beleza? Então eu peguei minha venda, pessoal, mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Acabei pegando pelo gráfico de 2 minutos e acabou dando mais ou menos aqui nessa região, beleza? Se a gente colocar aqui as médias móveis, olha só, a gente percebe que depois desse candle de ignição vendedor aqui, o que a gente tem? A gente tem um cenário de alinhamento das médias móveis direcionais para baixo, né, dando um cenário para a gente aí de tendência de baixa aqui no índice, tá bom? Então, eu acabei pegando uma venda por aqui e levei essa venda no primeiro alvo desse espelhamento aqui que foi acionado, né? A gente teve esse espelhamento que foi acionado aqui depois e eu acabei preferindo levar nesse espelhamento aqui, tá? Que daria um alvo um pouco mais para baixo aí pra gente, beleza? Então o mercado acabou indo aqui no meu alvo, né? Sentiu pressão compradora aqui no alvo, né? Os players acabaram realizando a posição de venda deles aqui nesse alvo de Fibo e o mercado começa a fazer uma correção de todo esse movimento de baixa aqui do dia, né? Essa correção, pessoal, se a gente pega um Fibo deste fundo com este topo, o mercado acabou parando aqui no 61,8%, né? E se a gente pegar aqui a máxima do dia mesmo, o mercado também chegou aqui bem próximo desse 61,8%, beleza? Aqui também, pessoal, por price action, era uma região de defesa vendedora, né? Porque antigamente era um suporte e agora essa região toda aqui serviu como resistência, né? Então, o mercado chegou nessa região, falhou o topo e voltou aí ao seu movimento primário do dia, movimento de baixa, né? Então, se a gente colocar as médias novamente aqui, a gente percebe aqui um movimento mais direcional de baixa com alinhamento de médias a partir deste candle de ignição e o mercado finaliza aqui um dia de baixa, né? Um dia que deu algumas oportunidades de venda aqui para a gente no dólar, né? O mercado acabou estruturando aqui como se fosse uma bandeira de baixa, né? Bandeira que veio até o 61,8 e depois, com um rompimento nesse candle, a gente ativa aí a continuidade do movimento de baixa, né? Então, na minha opinião aqui, os melhores gatilhos pelo gráfico de 5 minutos no dólar foram neste candle e depois, na continuidade, ó, neste candle ou neste candle aqui, tá bom? Para mim, esses aí foram os principais gatilhos de entrada aqui do dólar. Se a gente der um zoom out, pessoal, aqui no gráfico, olha só, colocar aqui no gráfico de 15 minutos, o que eu observei bastante no pregão de hoje? Eu estava bem atento com esse nível de retração, pegando o fundo do dia 12, um fundo isolado, com este último topo aqui do dia 14. O mercado acabou dando toda essa pernada de alta e hoje ele acabou perdendo este 61,8, né? Então, o que a gente tende a fazer agora aqui, já olhando agora pelo gráfico diário, né, que formou aqui um 2, 3 de venda. Olha só. 1, 2, 3 de venda, ancorado aqui pela média de 9. Então, o que a gente tem aí agora para a gente ficar atento? O mercado ele deve vir buscar para a gente agora possivelmente o 100% de todo esse movimento, né, já que ele perdeu o 61,8, que eu mostrei para vocês anteriormente.
Então, vamos ficar bem atento aí com a abertura de amanhã, né? Se vai abrir com gap de alta, com baixa, se vai abrir aí próximo do fechamento de hoje. Se o mercado perde essa mínima aqui de hoje, a gente tende aí a ter um dia direcional de baixa amanhã, tá bom? Mas sem viés, é só um possível cenário aí que pode acontecer aqui no dólar. Beleza? Passando agora aí pro índice, pessoal. O que a gente teve aqui no índice no dia de hoje? O mercado abre com gap de baixa também, assim como o dólar, né? Olha só, gap aqui de 165 pontos mais ou menos. E o mercado fica bastante travado aqui no começo da manhã, né? Só o mercado fica preso aqui dentro desse range, é uma região bastante complicada de operar. E a partir deste candle aqui, pessoal, a gente começa a ter um movimento mais direcional de baixa, né? O mercado acabou falhando o topo em uma região de resistência, né, do dia 14, fez um padrão aqui de reversão, beleza? Então aqui a gente teve o início, né, de um primeiro movimento aqui direcional de baixa. O que o índice acabou fazendo, pessoal? Primeiro ele ativou aqui esse espelhamento. Opa, olha só. Este espelhamento aqui do intraday. E também daria para trabalhar com o cenário desse pivô aqui de baixa, tá? Pelos 5 minutos fica um pouco ruim da gente enxergar. Se a gente colocar aqui no gráfico de 2 minutos, olha só. Este pivô de baixa aqui. Ó, fica mais claro a gente ver a formação dos topos e fundos aqui, beleza? Então, voltando aqui para o 5, se a gente pega os alvos aqui deste espelhamento primeiramente, olha só. Aqui é o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo, né? Na verdade, um pouco mais para baixo aqui, pegando essa mínima. Beleza? Faltou um pouquinho aqui para o mercado pegar. E o alvo do pivô de baixa, pessoal, a gente pega esse topo com este fundo aqui, essa mínima, e projeta. O primeiro alvo foi exatamente aqui onde o mercado acabou sentindo pressão compradora. Beleza? Então, os players que montaram posição de venda aqui nessa região acabaram realizando a posição neste primeiro alvo de FIBO, né, do pivô de espelhamento. E, a partir disso, o mercado começa a corrigir todo esse movimento de baixa aqui, né? Então, se a gente já pega a FIBO aqui da máxima do dia com esse fundo, a gente percebe que o mercado acabou tendo uma certa dificuldade de romper aqui o 61.8, né? 61.8, que também era uma região agora de resistência, né? Por ser uma região de fundos aqui anteriores, olha só, bastante trava anterior nessa região. Então, o mercado, junto com esse 61.8, troca a polaridade nessa região, deixa um candlezinho aqui de PFR e depois vem corrigir este movimento aqui de alta agora. Tá? Então, se a gente pega um FIBO agora da mínima do dia com este topo, olha só, o mercado crava aqui os 50% e depois acaba rompendo o topo com este candle aqui de ignição, acionando o pivô de alta. Este pivô de alta, pessoal, daria alvo um pouco mais acima, né? Na casa aqui dos 118.300. Então o mercado acabou faltando um pouco para pegar. Se a gente pega o alvo do espelhamento desse pivô, projeta, olha só, aqui seria o primeiro alvo e aqui seria o segundo alvo. O mercado acabou pegando o 100% deste espelhamento aqui. Por um cenário um pouco mais macro, o que o mercado acabou fazendo, pessoal? Pegando a mínima de hoje com a máxima aqui do dia anterior, do dia 14, o mercado acabou falhando topo na retração de 61.8. Né? Então, região muito importante para a gente, também uma região de fundos anteriores, olha só. Região de fundos anteriores, a gente tinha aqui também a VWAP do dia 14, mais o 61.8 de toda essa retração de baixa. Então o mercado acabou falhando no topo aqui, não conseguiu dar continuidade no movimento de alta e veio corrigir toda essa pernada de alta agora. Né? Se a gente pega a FIBA agora desse movimento de alta, olha só, o mercado chegou a passar um pouco aqui o 61.8, né? Acabou fazendo aqui uma espécie de fundinho duplo, né? Considerando esses dois fundinhos aqui, e no rompimento é só projetar FIBO para ver os alvos aí do espelhamento, né? Olha só, o mercado chegou a cravar aqui o primeiro alvo e também, olha só, o 61.8 desse movimento de baixa. Beleza? Então o mercado chega nessa região, faz um 2, 3 de venda aqui logo no final do pregão, né? Primeiro alvo desse espelhamento do fundo duplo e também uma retração de 61.8. Faz um 2, 3 de venda e finaliza aqui o pregão
levemente em queda, né, em relação à abertura. Beleza? Então, os possíveis gatilhos aqui, pessoal, pelo gráfico de 5 minutos, na minha opinião, foram: primeiramente, neste candle aqui, né, o pessoal da mentoria sabe o porquê, né, a região aqui de topos anteriores, padrãozinho de reversão, e depois neste candle aqui, tá? O candle aqui de rejeição nas médias móveis, né, com bastante defesa vendedora. Então, na minha opinião, esses aqui foram os principais gatilhos de venda pelo gráfico de 5 minutos, beleza? Depois a gente até teve aqui uma possível entrada de compra nesse candle, né? Depois a gente teve um candle aqui de inversão das médias móveis e acho que foram só esses aí os principais gatilhos aqui do gráfico de 5 minutos, beleza? Então, vamos ver como fechou aqui o gráfico diário do Ibov agora, pessoal. Olha só. Gráfico diário do Ibov. O mercado se aproximou aqui da média móvel, na verdade, da retração de 50% de FIBO, também da média móvel exponencial de 50 aqui, e também, né, a gente tem toda essa região aqui de topos anteriores, né? Então, a possível região agora aqui de suporte. Beleza? Vamos observar aí o que o mercado vai fazer durante essa semana, se ele vai retomar agora esse movimento de alta, ou se ele vai vir aqui cravar os 50%, ou até mesmo perder esse 50% e vir buscar o 61.8 de todo esse movimento aqui de alta. Beleza, pessoal? Então, essa é a minha visão aqui do índice do dólar no dia de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, pessoal. Bora pra cima. Forte abraço e até amanhã. Valeu!